Olá, hoje vamos discutir sobre o rejuvenescimento da região periorbitária, que é a região ao redor dos olhos. O que nós temos de indicação dessa região? A maior indicação é a indicação estética, que as pessoas gostam ou querem melhorar a parte estética dessa região, mas também tem a parte funcional, que muitas vezes é muito interessante e fundamental que seja corrigido. Vamos dar alguns exemplos desses pacientes aqui. Por exemplo, esse paciente aqui do sexo masculino, ele apresenta o quê? Uma alteração da qualidade da pele, com presença de RIT, desenvelhecimento cutâneo, apresenta um mau posicionamento da sobrancelha mais para baixo, excesso de pele palpebral superior, aumento de volume na pálpebra inferior e presença de sulcos como o naso jugal e o pálpebro malar, e essas ritidezinhas que ele tem também. Então a gente pode corrigir isso tudo com procedimentos estéticos e com procedimentos cirúrgicos. Essa outra paciente a mesma coisa, apresenta as bolsas inferiores, os sulcos, a sobrancelha inferiormente posicionada, que não é interessante, excesso de pele palpebral superior. Mas nós temos também indicações funcionais, não estéticas, e esse caso aqui é um exemplo interessante. Porque esse paciente tem, além da sobrancelha baixa, ele tem um importante excesso de pele palpebral superior. Então essa quantidade de pele associada à sobrancelha baixa faz com que ele vai ter uma diminuição do quê? Do campo visual, e vai ter alteração visual também. Sem contar que ele apresenta uma frouxidão tarsal, e esse paciente precisa de uma cantopexia, uma cirurgia para corrigir essa frouxidão do tarso inferior. Então as indicações são estéticas e as indicações são também funcionais. Para corrigir isso, nós temos procedimentos não cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Dos procedimentos não cirúrgicos, nós temos desde a aplicação da toxina botulínica, preenchedores, revitalizadores, até as orientações que você faz para o seu paciente a nível de consultório. O que ele vai aplicar na face para melhorar a qualidade de pele e, eventualmente, medicamento via oral. Então, a toxina botulínica trata o quê? Trata as rugas dinâmicas que aparecem na face pela movimentação. Então, o local muito comum é a região do cantinho dos olhos, que a gente trata o orbicular. Outra região muito comumente tratada é a região do centro aqui, que a gente chama de glabela. Tratamos, então, as ruguinhas do músculo corrugador e do músculo próximo. As ruguinhas dessa localidade vão gerar o que? As ruguinhas verticais e as ruguinhas deitadas, que é aquelas rugas da preocupação. Temos também as ruguinhas laterais do nariz, que a gente chama de bunny lines, as rugas do músculo frontal. Tudo isso pode ser tratado com toxina botulínica. Então essa quantidade de músculos faciais da mímica, nós podemos tratar com toxina botulínica, e aí a gente vai diminuir a ação do músculo e, consequentemente, a formação da ruga dinâmica. Então, a toxina botulínica trata a ruga dinâmica e previne a ruga estática, porque a ruga estática, que é o vinco, aparece devido à movimentação. Então, desse lado esquerdo, nós temos um desenho de uma paciente que tem uma série de rugas dinâmicas, tem sulcos, tem depressões, e isso você pode tratar com preenchimento, com revitalizador, com peelings, para melhorar, inclusive, a qualidade de pele desta paciente. E quais são os tratamentos cirúrgicos que nós dispomos? Nós dispomos de vários tratamentos cirúrgicos nessa região, desde a cirurgia palpebral superior até a inferior, a cantopexia, que é um tratamento que visa muito a correção funcional, e o reposicionamento das sobrancelhas, que nós fazemos para melhorar muito não só a parte estética, como também a parte funcional. A pálpebra superior, fazemos por uma incisãozinha na pálpebra superior, a inferior por uma incisãozinha na pálpebra inferior, que pode inclusive ser por dentro, que é a chamada blefaroplastia transconjuntival, e a cantopexia é feita pelas mesmas incisões. Já o reposicionamento da sobrancelha pode ser feito por uma incisão central, raríssimo, muito difícil executar essa cirurgia. Podemos fazer por uma coronal, que é a incisão mais ampla, que hoje em dia está sendo muito pouco utilizada, exatamente por ter aparecido a toxina botulínica e a cirurgia endoscópica, a coronal fica pouco utilizada. Eu pessoalmente gosto bastante da cirurgia endoscópica, que você faz pequenas incisões e você faz o tratamento, como o levantamento da sobrancelha e até tratamento da musculatura dessa região.
Quando é só a cauda da sobrancelha, podemos fazer através de uma incisão na região temporal. E uma cirurgia que eu acho bastante interessante, pela simplicidade e pelo resultado muito consistente, é a cirurgia que nós fazemos na parte superior da sobrancelha, que a eleva e deixa uma cicatriz de qualidade muito boa. Aqui a cantopexia, que a gente utiliza, faz uma incisãozinha para a gente levantar e dar um fortalecimento para o tarso, que muitas vezes, principalmente pacientes acima de 60, 65 anos, tem o seu tarso com um certo grau de frouxidão. Isso pode gerar até complicação, que é o ectrópio senil. Quando aparece, você tem exposição desse vermelhinho, que é a conjuntiva, e a conjuntiva afasta do branco, que é a esclerótica. Bom, uma coisa interessante que eu achei interessante até colocar aqui, é muito comum os preenchimentos na região desse sulquinho, desse sulco aqui, do pálpebro malar e do lado jugal. E esses preenchimentos podem ser feitos com gordura ou com ácido hialurônico, mas quando você faz uma pálpebra inferior, a blefaroplastia inferior, nós utilizamos a própria gordurinha das bolsas e nós redistribuímos não em forma de enxerto, e sim em forma de retalho. Isso torna esse resultado natural muito mais consistente, duradouro e principalmente com baixíssimas taxas de complicação. Por isso que o preenchimento desses sulcos com a própria bolsinha de gordura é muito interessante. E os resultados, nós temos resultados, claro, o resultado você vai ter de acordo com o procedimento que você vai fazer. O que você visa, por exemplo, quando faz toxina botulínica? Você visa uma diminuição da atividade muscular e diminuição então das rugas dinâmicas. Os preenchedores, diminuição das rugas estáticas, os revitalizadores, peelings, melhora da qualidade da pele. E as cirurgias, o que a gente obtém com a cirurgia? Obviamente, com o levantamento da sobrancelha, quando a sobrancelha levanta num paciente que tem pitose de sobrancelha baixa, você vai ter uma melhoria importante estética e funcional. Também acontece na pálpebra superior, na inferior com as bolsinhas e na cantopexia, claro, quem tem frouxidão tarsal, o resultado, além de amendoar o olho, deixar um olho mais estético, ele fica muito mais funcional. E na pálpebra superior, é muito interessante que muitos pacientes nos buscam dizendo que eu não tenho espaço para colocar sombra, eu não tenho espaço para fazer minha maquiagem. E o que acontece na pálpebra feminina quando você tem um excesso de pele pálpebral superior? Você perde esse espaço. O paciente diz que borra, diz que não tem condição de fazer uma maquiagem adequada. E quando você faz a blefaroplastia, você libera o espaço da sombra ocular. E aí o paciente tem essa possibilidade e isso melhora muito o aspecto estético local. E no homem acontece a mesma coisa. A diferença básica do homem para a mulher é o arqueamento da sobrancelha, que no homem é mais retificado, na mulher é mais arqueado. Então o resultado é muito parecido. Os cuidados pós-operatórios que a gente tem que ter, os cuidados pós-aplicações, a gente vai explicar para o paciente antes e depois de cada aplicação que ele tem que fazer, obviamente. No caso das cirurgias, as blefaroplastias, tratamento da sobrancelha ou as cantopexias, a gente pede para o paciente no pós-operatório desenvolver um certo repouso domiciliar, ficar mais quietinho em casa, vai utilizar compressa gelada nos olhos nos dias que seguem a cirurgia e cabeceira um pouquinho elevado. São cirurgias consideradas cirurgias simples, que obviamente tem que serem executadas em ambiente cirúrgico, num centro cirúrgico bem equipado, com todas as condições de uma cirurgia, porque uma cirurgia, embora simples, não deixa de ser uma cirurgia. Então precisa ser feita no ambiente hospitalar. E para finalizar, os pacientes perguntam que anestesia que eu vou ser submetido. Na grande maioria das blefaroplastias, a cirurgia é feita com anestesia local mais sedação. Outro tipo de anestesia, como anestesia geral, pode eventualmente ser feito, mas na maioria das vezes não é. Local mais sedação é suficiente para a gente obter um bom resultado, uma tranquilidade do paciente que vai estar sedado e ele tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte no máximo. É isso.